Vamos lá, gente. Nessa revisão a gente começa então agora a eumintologia. Optei por começar a eumintologia pela classe trematoda, que está concentrada numa aula só. Então vamos lá. Gente, na eumintologia a gente vai trabalhar principalmente com endoparasitos. Não dá mais para a gente olhar o animal, simplesmente olhar o seu exterior e observar o parasito. A gente precisa de outras técnicas para saber se ele está parasitado e qual é o grau de parasitismo daquele animal. Bem diferente de carrapatos, né? Ectoparasito, que a gente olhava para o bovino e conseguia saber aproximadamente quantos carrapatos nele existiam. Então, eumintologia, a gente vai trabalhar muito com endoparasitos. Vamos lá na nossa classificação taxonômica. São dois filos de interesse, Nemateumintes e filo Plateumintes. No filo Nemateumintes, nos interessa a classe Nematoda e no filo Plateumintes, duas classes, classe Trematoda e classe Cestoda. Eu coloquei em vermelho aqui porque hoje justamente a gente vai revisar a classe Trematoda. Essa classificação de filos aqui, ela diverge, tem alguns autores que optam por fazer outros tipos de classificação, mas lembrem, lá no começo da disciplina, a gente padronizou seguir a classificação que está no livro do Taylor, Parasitologia Veterinária Taylor. Então, a gente está seguindo aquela lá, tá? Então, vamos seguindo. Classe Nematoda, principal característica, eles são cilíndricos. Algo cilíndrico que lembra muito um parasito dessa classe é o espaguete. Chegando a hora do almoço, olha só. Parece um espaguete. Eles têm esse formato cilíndrico. Óbvio que alguns bem pequenininhos, que só podem ser vistos pelo microscópio, e outros que podem ser vistos a olho nu. Então, o que nós temos é aproximadamente isso aqui, ó. Então, são parasitos grandes, são ascaris provavelmente, e tem esse formato cilíndrico. Então, se encaixam na classe Nematoda. Aqui, com relação à classe, ao filo Plateumintes, nós já temos então parasitos achatados, dorso-ventralmente. Na classe Trematoda, eles não são segmentados. Isso significa que o corpo é composto assim, ó, por um único bloco. Aqui a gente tem um parasitinha denominado Euritrema, veja, achatado dorso-ventralmente, e o corpo inteiro é composto por esse bloco, que tem dois indivíduos. Na classe Cestoda, que vai ser a próxima aula, semana que vem, eles são achatados, porém eles são segmentados. O corpo deles tem esse formato aqui, ó, de talharim. Mas ele é formado por pequenos pedacinhos. Cada pedacinho corresponde a uma parte do corpo. E essa parte é denominada de proglote, tá? Então, o que nós temos, na verdade, é isso aqui. São cestoides, achatado dorso ventralmente, e o corpo formado por pequenos pedacinhos que aqui a gente não está conseguindo enxergar. Próxima aula a gente vai falar deles, tá? Olha lá nossa classificação, como é que fica agora na eumintologia. A gente continua no reino animal, reino animalia, e filo Nemateumintes, classe Nematoda, filo Plateumintes, classe Cestoda e Trematoda. Na classe Nematoda, que a gente vai começar mais para frente, a gente vai dividir os parasitos em superfamílias. Vai facilitar o nosso entendimento. Então, a gente vai ver todas essas superfamílias. É bastante coisa. No filo Plateumintes, a gente vai ver duas ordens na classe Cestoda. E na classe Trematoda, existem duas subclasses de interesse, monogênia e digênia. Porém, a monogênia, de interesse veterinário, existem mais parasitos de peixes. Como nossa disciplina não contempla os parasitos de peixes, nós vamos estudar aqui apenas a subclasse digênia, que já é bastante coisa também. Então vamos lá, da classe Trematoda, a gente tem parasitos achatados dorso-ventralmente, eles têm ventosas orais. Aqui a gente pode ver uma foto e aqui um desenho. Até na foto a gente já consegue ver isso aqui, que lembra, parece até uma boquinha, mas são ventosas, tá? Aqui,
Aqui, olha. E aqui no desenho está representado por essa abertura e por essa abertura. Eles têm um tegumento com uma cutícula que os protege contra a digestão. Especialmente esse parasito aqui, que é a facílula hepática, ela está imersa na bile. Então, ela precisa ter uma cutícula que a proteja da digestão. Outra curiosidade, outra questão importante, é que eles são hermafroditas. Então, aqui nós não temos macho e fêmea. Aqui no desenho, vocês podem ver que a gente tem essa imagem maior, o desenho do aparelho reprodutivo. E nesse aparelho reprodutivo, vocês vão ver ovário, útero, ducto eferente que diz respeito ao masculino, testículos masculino. Então, tudo isso dentro de um único indivíduo, tá? O esquistossoma, aquele que vocês devem lembrar lá do ensino médio, esquistossoma mansoni, que é um parasito de humanos, mas pode afetar animais também, ele é da classe Trematoda, mas ele é uma exceção, porque lá existe macho e fêmea. Então, a gente não vai ver esquistossoma aqui nessa aula. Então, vamos. Da subclasse de Gênia, como eu falei, a gente tem a família Faciolide, a família Dicroceliide e a Paranfistomatide. Desses, a gente tem um indivíduo, um gênero de interesse em cada uma dessas famílias. Vamos à facílula. Deles todos, a facílula, sem dúvida, é a de maior importância. A de maior importância porque aqui em Santa Catarina a gente tem um rebanho bastante afetado por esse parasito. Então, quem for trabalhar com ruminantes, especialmente ruminantes, vai enfrentar esse problema no dia a dia, tá? Então tá aqui, esses são os hospedeiros preferenciais, mas esse parasito é zoonótico e já foi relatado em outras espécies animais também. Ele tem como característica que na fase jovem, quando ele é larval, ele migra aqui no parênquima hepático e isso causa uma cirrose, tá? Então, essa fase da doença é bastante patogênica. Quando os parasitos ainda são muito pequenininhos, a gente não enxerga a olho nu, ficam migrando aqui pelo parênquima, causando então cirrose. Os parasitos adultos, depois que da fase larval, eles migram então para os ductos biliares, e lá nos ductos eles causam muitos problemas também, como calcificação, inflamação dos ductos, às vezes até obstrução também desses ductos, tá? Então são tipos de lesões diferentes causados por cada etapa da vida parasitária. Eu coloquei aqui HD, significa hospedeiro definitivo. Lembram lá dos conceitos iniciais, né? Então, hospedeiro definitivo, onde acontece a fase de reprodução sexuada. Então, é aqui, a partir desses animais, é que serão liberados ovos desses parasitos. E o HI, hospedeiro intermediário, são, nesse caso, os caramujos. Esse caramujo especificamente do gênero Limineia. Eles têm esse formato aqui, são acastanhados, pequenos, e eles vivem em áreas alagadiças. Normalmente água parada ou com pouco fluxo de corredeira, tá? Então, o ciclo biológico da facílula é heteroxeno. Heteroxeno significa que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar seu ciclo. Como vocês viram no slide anterior, vai precisar de um mamífero, normalmente um ruminante, e do caramujo Limineia. Se um desses dois não estiver presente, o ciclo não se completa, tá? Outra questão que vale a pena fixar é que um ovo pode gerar centenas de parasitos adultos. Até agora, nos artrópodes, cada ovo gerava uma larva ou uma ninfa e um parasito adulto. Aqui, no trematoda, durante a passagem pelo hospedeiro intermediário, ocorre uma reprodução assexuada e ali ele se multiplica e um ovo, então, pode gerar centenas de indivíduos que vão colonizar o ambiente e poder parasitar muitos hospedeiros definitivos, tá? Então, ele tem um potencial biótico muito grande. O ciclo basicamente é composto por parasitos adultos que estão lá nos ductos biliares, expelem ovos. Esses ovos são levados pela bile até as fezes e com as fezes eles alcançam o ambiente. Estando no ambiente, se estiverem em uma área propícia, onde tem água, área alagadiça,
tendem a seguir seu ciclo e encontrar seu hospedeiro intermediário. Eu escolhi essa figura para a gente fazer um resumo, e aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, porque esse ciclo ele acaba se repetindo para a Eurythrema e para o Paramphystum de maneira semelhante. Tem algumas pequenas diferenças que eu já vou dar a ênfase. Aqui está em inglês, mas vamos seguir. Vamos começar aqui com o número 1. Essa parte aqui, vejam que tem representando por essas ondinhas aqui, isso significa que essa parte do ciclo vai acontecer na área alagadiça. É óbvio que se vocês tiverem um ambiente de extrema seca, deserto ou seca, não vai existir o hospedeiro intermediário. Não existindo o hospedeiro intermediário, não tem facíula, tá? Então vamos lá, a partir dos ovos nas fezes. Os ovos foram depositados no ambiente a partir de um hospedeiro que estava infectado. Esses ovos alcançam a água e lá dentro cresce um embriãozinho chamado miracídio. Esse miracídio rompe a membrana do ovo e nada até encontrar um caramujo. Ele penetra no caramujo, lá dentro acontecem as reproduções. As fases são esporocisto, rédia e cercária. Isso aqui, nessa etapa aqui, é que acontece a reprodução assexuada dentro do caramujo. São produzidas, então, 200 até mais cercárias por cada miracídio que entrou aqui no caramujo. Essa cercária tem um formato que lembra um pouquinho o espermatozoide, tá? Tudo isso aqui é microscópico, a gente não enxerga a olho nu, a não ser o próprio caramujo. Bom, saindo aqui a cercária, ela sai ativamente de novo do caramujo e ela ganha uma camada extra de proteção, ela se incista, vira essa bolinha aqui, também microscópica. Esse formato que se chama metacercário, e essa aqui é a forma infectiva. Então, é assim que a forma infectiva chega na pastagem, ou se for humanos, né, que vai chegar aí aos vegetais que a gente consome cru, por exemplo. Bom, aqui está representando o humano para lembrar que existe a possibilidade de ser zoonótico, mas para nós, aqui a nossa aula vai focar principalmente na infecção de ruminantes que se alimentam de pastagens contaminadas com metacercária e aí segue o ciclo dentro do animal. Dentro aqui do animal, o período pré-patente é de 10 a 12 semanas. Então, inicialmente, a larva vai se estabelecer no parênquima hepático, vai migrar lá e depois vai para os ductos, aonde ela começa a depositar os ovos. Esse processo dentro do animal demora entre 10 a 12 semanas para acontecer. É patogênica a facíola? Pode ser patogênica. Então, quando ela é patogênica, ela costuma ser mais patogênica na fase larval, porque a migração no parênquima hepático configura em parasitos que ingerem tecidos e sangue, estiófagos e hematófagos, causando lesões, causando hemorragia, causando uma cicatrização desse tecido que corresponde à cirrose. E claro que o fígado vai ficar comprometido, dependendo, claro, também do grau de infestação, ou de infecção nesse caso. Os adultos, quando eles estão nos ductos hepáticos, eles causam lesões nos ductos a longo prazo, porque eles têm espinhos, e ali vai formando uma inflamação crônica e depois uma calcificação. Eles podem também causar obstruções nesses ductos, podem levar inclusive o animal à morte. Mas a fase de larva é mais patogênica. Tem uma lista de sinais clínicos, depois vocês vão ler com mais atenção. Eu coloquei isso aqui, além de vocês conhecerem os sinais, mas também para mostrar que que os animais parasitados podem estar assintomáticos. Significa assim, ó, o produtor rural tem lá os bovinos estão parasitados e nem sempre ele sabe disso ou ele consegue medir qual é o prejuízo que a facíola está causando àqueles indivíduos. Para vocês terem ideia, os nossos bovinos lá do IFC são parasitados e nem sempre apresentam sinais clínicos. Isso indica que bovinos adultos podem passar despercebidos quando tem o parasito. Porém, bezerros, ovinos e caprinos tendem a ter mais problemas com a parasitose.
Como é que eu sei se um rebanho tem ou não tem esse parasito? Bom, vamos atrás dos sinais clínicos. A gente vai perguntar ao produtor, a gente vai examinar os animais para observar se alguns têm aqueles sinais e vamos ver se na propriedade tem regiões alagadiças com a presença do caramujo. Nem sempre a gente acha o caramujo, tá? Mas tendo regiões que permanecem alagadas a maior parte do ano, já é um indício da possibilidade de ter facíola. Quando morre algum animal, a gente pode fazer necrópsia e observar a presença dos parasitas que são grandes, né, 2, 3 centímetros dentro dos ductos. Ou coletar uma parte do parênquima do fígado e enviar para exame histopatológico, se faz o corte histológico, se olha no microscópio para ver as larvas. Agora, a técnica sem dúvida mais usada são os exames coproparasitológicos, onde a gente pesquisa a presença dos ovos do parasita nas fezes dos animais suspeitos. Então, na prática, a gente vai fazer esses exames para demonstrar se tem ou não os ovos, a gente vai entender como esses exames são feitos. Para fazer pesquisa sobre facíola, também são usados assim, ó, alguns exames do tipo ELISA ou dosagem de enzimas hepáticas, mas aqui normalmente com especificidade, ou para pesquisa científica, né, ou no caso de um animal em específico que está doente e a gente quer saber como está a função hepática daquele indivíduo, a gente dosa algumas enzimas, tá? Então, vamos seguir. Com relação a controle, que também eu coloquei aqui para facíola e vale para os outros trematóides, a gente precisa pensar que se nós eliminarmos a maior parte da população de hospedeiros intermediários, como os caramujos, a gente vai estar fazendo um controle bem efetivo. Então, na teoria, isso é fácil falar aqui, ó, redução da população de caramujos, mas na prática isso não é tão fácil assim, porque nem sempre eles são vistos. E mesmo que sejam vistos, nem sempre é fácil de fazer o controle, porque para fazer um controle de um caramujo que está no ambiente, a gente vai ter que introduzir algo nesse ambiente que pode provocar alguns problemas. Por exemplo, o uso de substâncias químicas para controle de caramujo podem matar outras espécies de caramujos ou de qualquer tipo de animal que viva nessa região e que pode causar algum impacto. Então, isso aqui não é fácil de ser feito. O controle das metacercárias, que é a forma infectiva, pode ser feito por drenagem. Então, também é uma forma de não acúmulo de água, assim também a gente elimina os caramujos, mas a drenagem é algo caro e às vezes não pode ser feita, porque precisa de autorização de secretarias de meio ambiente, né, que nem sempre permitem também. Outra possibilidade é o uso de antihelmínticos. Alguns vermífugos, a maioria dos que a gente tem disponível, funciona apenas na fase adulta do parasita, quando ele já causou bastante problema, tá? Então, esse é outro inconveniente que a gente tem no controle da facíola. Então, gente, olhando o ciclo, eu gostaria que vocês refletissem, pensassem pelos seus próprios meios, algumas formas alternativas de controle, tá? Então, voltem lá, aqui, ó, e pensem como a gente pode interferir nesse processo para que o ciclo não se feche, tá? A ideia é que vocês pensem um pouco em cima disso. Seguindo para o segundo parasito, então vamos lá. O Paramphystomum. O mais comum se chama cerve, espécie cerve. Os adultos ficam nos pré-estômagos, normalmente no rumen, e as formas larvais que são mais patogênicas ficam no duodeno. Então, a patogenia vai estar muito mais ligada aqui às lesões de duodeno do que de rumen, tá? Hospedeiro definitivo os ruminantes e hospedeiro intermediários de novo os caramujos. Mas aqui não é só o Limineia, tem outros gêneros possíveis de transmitir o paramfisto. Esse parasito é mais comum lá no Rio Grande do Sul e apesar de ser um trematóide, que é achatado dorsoventralmente, ele não é completamente achatado. Ele lembra um pouco o formato dessas balinhas de goma. Quando vocês forem comer a balinha, vão lembrar do paramfístomo. Então, mais ou menos assim. Olha que bonitinho aqui, tem uma ventosa, né? Viram? E aqui um corte do rumen e alguns paranfístomos inseridos ali. Esse aqui é o formato do ovo do paranfístomo.
Lembra um pouco o ovo da facíola. Até quero voltar um pouquinho aqui no ovo da facíola. Aqui, ó, para mostrar para vocês que é um ovo grande, amarelo, completamente cheio por dentro. E aqui tem uma tampinha. Essa tampinha é chamada de opérculo. E eu digo tampinha porque quando o miracídio está pronto aqui dentro, ele sai através dessa tampa, tá? Ela abre e ele sai. Bem interessante. A gente, às vezes, no exame de fezes consegue ver esse ovo aberto. Então, é um ovo do paranfístimo bem parecido com o ovo da facíola. Tem que tomar cuidado para não confundir no exame de fezes. Agora, cada vez que vocês forem comer macarrão, né, balinha de goma, vocês vão lembrar aí desses parasitos. Acho que não vão gostar muito, né? Mas vamos lá. Então, seguindo o ciclo biológico do paranfístimo, a gente começa aqui com a presença do ovo na pastagem. Nas áreas alagadiças, o ovo se transforma em um único miracídio que ativamente penetra no caramujo. Dentro do caramujo, reprodução assexuada em rédeas cercárias. As cercárias, que parecem um espermatozoide, também é ativo, migra ativamente para fora do caramujo. E lá nas pastagens mais alagadiças se transforma numa metacercária, uma bolinha. Essa metacercária, ao ser ingerido pelo bovino ou pelos ruminantes, acaba dando o seu ciclo interno, cujo tempo demora de 7 a 10 semanas para se ter a presença do ovo nas fezes, tá? De novo, parasitos adultos lá no rumen pode não dar sinal clínico nenhum, mas na fase intestinal, na fase larval, pode causar enterite, edema, hemorragia e ulceração. Em bezerros, pode causar até 90% de mortalidade se a infecção for alta em forma de surto. Então, é um problema. Bezerros ovinos e caprinos são mais sensíveis do que bovinos adultos, tá? E o último parasitinho, o Euritrema, a espécie mais comum se chama Pancreaticum. Essa espécie também nos faz lembrar já o órgão que ele parasita. E esse parasitinho na forma adulta está nos canais pancreáticos, nos canalículos pancreáticos dos ruminantes. Já foi relatado em suíno e em humanos. O formato é muito parecido com o da facíola, achatado, porém bem pequenininho, em torno de 1 centímetro. Então ele é visível sim a olho nu. E curiosamente ele precisa de 2 hospedeiros intermediários para fechar o ciclo. Então veja, precisa, além do ruminante, ele precisa de um molusco e precisa de um gafanhoto. Normalmente não produz sinais clínicos, tá? Vamos começar da onde? Vamos começar aqui dos ovos nas fezes. Então, esse aqui é o parasito que está lá nos canalículos pancreáticos dos ruminantes. A partir daqui saem os ovos nas fezes. Esses ovos eliminam um miracídio. Esse miracídio vai ser eclodido dentro do caramujo, porque nesse caso o caramujo ingere os ovos, tá? Então, dentro do caramujo, o miracídio se desenvolve, assim difere, né, dos outros 2 ciclos onde ele fazia penetração ativa, tá? Então, nesse caso, o caramujo ingere os ovos do ambiente. Muito bem. Aqui, então, nós temos o primeiro hospedeiro intermediário. Para se transformar em cercárias, o próprio caramujo produz umas bolas que eles chamam de bolas mucilaginosas e são eliminadas. Essas bolas chamam a atenção dos gafanhotos que as ingerem. Então o gafanhoto ingere essa bola mucilaginosa contendo as cercárias. E aí, muito bem, dentro do gafanhoto, ela se desenvolve na fase final, produzindo então as metacercárias. Essas metacercárias ficam dentro do gafanhoto que precisa ser ingerido pelos ruminantes. Então é muito curioso, né? Porque parece que é até inacreditável que esse ciclo possa se fechar. Mas a gente encontra, de fato, muitos animais parasitados por Euritrema, principalmente aqui na região alagada aqui do litoral de Santa Catarina, tá? Então significa que o ciclo se fecha.
O diagnóstico é feito igual à questão da facíola, no paranfístomo também, o diagnóstico é feito por necrópsia, por presença de ovos nas fezes, e quando a gente pode acompanhar o abate do lote que a gente quer saber, também fica bom, porque a gente pode ver todos os pâncreas de todos os animais abatidos e observar a presença do parasito lá no pâncreas, tá? Pessoal, veja assim, a forma de controle eu resumi apenas na facíola, mas ela é semelhante, então, para o paranfístomo e para o euritrema. Desses 3 parasitos, sem dúvida, a facíola hepática é aquele que vai dar mais problemas para nós e para os produtores, por ser mais comum, mais patogênico, tá? Além do problema de condenação dos fígados. Então, no abatedor, um fígado parasitado, ele é condenado. Ele não pode ser aproveitado, causando mais um prejuízo, tá? Gente, agora a gente iniciou os eumintos, é uma nova etapa da disciplina e é a etapa mais longa, tá? Semana que vem nós vamos trabalhar com os cestoides. E eu vou colocar algumas sugestões lá para vocês fazerem o videozinho aquele de 1 minuto para valer a presença de vocês, tá? Então, até a próxima, bons estudos!